Pronto, pessoal, boa noite a todos que já estão aqui na sala de aula, na live. Eu já comecei a gravar a aula, tá? A live. Então, a gente já está iniciando aí às 18h30 pontualmente, né? Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp o termo de consentimento que sempre aparece para mim quando eu começo a gravar, só para vocês verem, tá? Aqui. Pronto. Como eu havia dito hoje à tarde, eu coloquei lá no grupo do WhatsApp e no Classroom um material, né, que vai dar início ao conteúdo das funções, né, a introdução ao estudo das funções, que vai servir de base para a gente trabalhar, tá? Ele é um capítulo de um livro de matemática, tá? Que eu consegui nas minhas buscas por materiais. Então, ele vai nos auxiliar nesse momento agora, tá? E por conta desse conteúdo que já tem questões, já está bem organizadinho, eu não vou trabalhar hoje com os slides, tá? Vai ser somente com aquele material que está rico, está riquíssimo de informações, tá? É um capítulo de um livro de matemática. Então, ele vai nos nortear na aula de hoje e vai nos colocar para que a gente possa trabalhar as demais aulas, certo? Então, eu peço já desde já que vocês estudem esse material. São poucas páginas. Eu li, né, o material, obviamente, e vi que ele tinha somente, esse capítulo tinha 20 páginas. Então, 20 páginas, você aí com de tempo, você talvez aí com 1 hora, talvez 2 horas, você vai ler esse material, vai estudando, e ao mesmo tempo você vai resolvendo as questões, tá? Ah, professor, mas e com relação às respostas das questões? Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo que qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo. Eu vou estar respondendo também essas questões, não hoje, certo? A gente pode até tentar resolver algumas questões hoje, mas o ideal seria que nós resolvêssemos na próxima aula, né, na quarta-feira, uma vez que a gente já vai ter estudado o conteúdo. A gente que eu falo são vocês, né? Eu me incluo, porque também eu faço parte desse processo enquanto professor, eu tenho que estar acompanhando, mas vocês vão resolver as questões que estão lá propostas no capítulo, e aí a gente vai desenvolvendo, tá bom? Nós temos aqui somente 4 pessoas, né? O povo ainda não chegou aqui para a live. Se vocês puderem falar com os colegas de vocês, eu sei que vocês têm bastante contato, né, do pessoal, e aí chamarem eles para a live para mostrar que a gente já começou, senão a gente vai começar somente com 4 pessoas e depois que eu começar, vai terminar ficando ruim para todo mundo. Mas, de toda maneira, eu vou começar aqui a apresentação do material da aula, certo? Para a gente não se alongar demais. E aí a gente já dá início aqui à visualização do material que a gente vai estar trabalhando. Deixa eu só voltar um pouquinho de dificuldade aqui. Vamos lá. Vou apresentar aqui o material. Digam se vocês estão visualizando, estão conseguindo visualizar. Tá. Pronto. Eu acho que agora vocês já conseguem ver. Não tenho certeza. Se conseguirem, me digam alguma coisa. Se já conseguiram. Vocês estão conseguindo me escutar? Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar? Tá dando para escutar. Tô conseguindo, professor. Vocês escutaram o que eu falei, não escutaram? Ou não? Me diga, que eu agora fiquei preocupado se o microfone meu... Mas tu pode... É porque dá umas cortadas. Pode repetir aí? Não, eu falei sobre o material, falei que hoje não vai ter os slides, né?
ser somente material e que vocês vão estar resolvendo as questões. Eu pedi também que vocês façam a leitura desse material. A gente vai trabalhar ele hoje, mas é importante que vocês façam a leitura, são aproximadamente 20 páginas. E aí vocês fazendo a leitura para, na próxima quarta, a gente avançar com o conteúdo e com o estudo das funções, né? Hoje vai ser uma breve introdução para a gente depois avançar a parte de conceito, né? Para depois nós avançarmos com algumas tipologias de funções, né? Alguns tipos de funções que são básicas, né? Funções bem simples, que a gente vai estar desenvolvendo esse conteúdo sem nenhum problema para a gente poder trabalhar. Tá bom? Tá todo mundo aí? Professor, Oi. o senhor vai resolver alguma questão dessa que está aí para a gente poder ver como é? Sim, a gente vai resolver algumas questões, certo? A ideia é a seguinte, a ideia é que a gente desenvolva toda a parte de conteúdo hoje, certo? Resolvemos algumas questões bem simples, bem rapidamente, e quando for quarta-feira, a gente resolve mais questões e a gente já vai entrar em alguns tipos de funções de maneira mais forte, né? São funções simples, para quem nunca estudou isso de uma maneira para levar o entendimento que ainda tem alguns hoje, né? É um bom momento de revisar. As funções não tem nada de outro mundo, funções é algo bem simples, né? Então vocês vão verificar que é algo que até está no nosso dia a dia, na verdade, né? Para a gente poder desenvolver todo o aprendizado de cálculo matemático, de cálculos que se relacionam às circunstâncias da nossa realidade, né? Principalmente quem vai trabalhar aí dentro das organizações, dentro das empresas, né? Vocês são aí futuros técnicos em administração. Então, a gente tem que estar atento a essas circunstâncias, porque vão ser exigidas, né? Em algum momento, essa realidade do conhecimento de funções. Por exemplo, vai trabalhar com gráficos, em planilhas de Excel, né? Quem é na área de administração vai precisar muito trabalhar com Excel, né? Então, em algum momento, você vai precisar criar um gráfico que vai dar alguma orientação. Vocês estão vendo agora esse problema que a gente está tendo aí do Covid-19. Uma das funções que eles têm utilizado bastante, e o gráfico tem se mostrado de maneira muito perfeita, é a função exponencial, né? Eles falam o tempo todo, está crescendo exponencialmente a curva de número de casos contaminados por esse vírus, né? Por esse vírus que é o Covid-19, e eles demonstram isso de maneira gráfica, e esse gráfico nada mais é do que uma função exponencial. A gente vai ver aqui também, né? Até o final do curso, a gente vai estar visualizando essa questão da função exponencial. Outro dado interessante, nesse momento de pandemia, do Covid-19, é que a gente também tem escutado muito que o número de casos tem progredido, está como se fosse uma progressão geométrica. A gente já traz a questão do conteúdo de progressões, que é o último assunto nosso, né, depois das funções, com relação a essas linguajagens que estão sendo utilizadas no nosso dia a dia. Mas eu escuto na televisão isso, está crescendo exponencialmente, está crescendo, aí mostra um gráfico da função exponencial, está crescendo de maneira, com uma progressão geométrica. Então, é bem interessante o linguajar matemático sendo utilizado no nosso noticiário, né, nos telejornais, e que estão cada vez mais fazendo parte, né, principalmente nesse momento de pandemia, e é importante que a gente esteja atento quanto a matemática está nessa situação também envolvida, que nos faz compreender a importância das funções quando a gente vem estudar esse conteúdo. Tá bom? Nós somos aqui 12 pessoas, tem algumas mensagens aqui no chat. Quem quiser fala pelo áudio, tá? Não tem problema, porque o chat muitas vezes eu não vou poder, eu fico tentando acompanhar, mas como eu estou falando, olhando para a câmera, né? Para a câmera, muitas vezes eu não paro para olhar o chat, tá? Mas vou tentar sempre estar aqui olhando o chat, para ver se tem alguma mensagem para não ficar perdido. Tá certo? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer começar com alguma dúvida que ficou do conteúdo lá de conjuntos? Né? Alguém quer dizer alguma coisa ou está tudo tranquilo?
um de cada vez. Quem quer falar? Vocês estão aí me escutando? Pessoal, vocês estão aí? Pode continuar, professor. Oi, Maria Luísa, tudo bom? Eita, ela foi sair. Depois volta. Bom, vou colocar aqui para o pessoal ver, né? Nós somos, por enquanto, 12 pessoas aqui. Mensagem aqui para o grupo do WhatsApp para chamar o pessoal para participar, né? Agora somente 12 pessoas, mais uma pessoa está chegando aqui agora. Somos 13. Bom, vamos lá. Acabei de postar lá, quem quiser dar uma olhadinha lá no Zap. E eu peço a vocês, se vocês puderem conversar lá com o pessoal, com os seus amigos aí do curso, para que eles possam participar da live, né? Participar desse início de aula. Então, vamos lá. Todo mundo enxergando aqui o material que eu estou mexendo. Tá. Vocês conseguem enxergar o mouse mexendo? Não? Consegue, né? Pronto, vamos lá. Vamos ver. Bom, pessoal, como eu tinha dito a vocês, o assunto mesmo, provavelmente dito, como está no plano de aula, né? Conceituação de funções. Eu prefiro chamar esse momento aqui de introdução ao estudo das funções, tá? É uma introdução, algo bem introdutório, algo bem simples, algo bem didático, né? Para a gente não criar um bloqueio com relação às funções. Tem algumas pessoas que têm esse bloqueio. Isso é natural, alguma dificuldade lá do ensino básico, né? Então, é natural que, de alguma maneira, tenham essa circunstância de bloqueio, certo? Então, vamos para cá. Quando a gente começa a estudar as funções, a gente precisa entender, né, como todo conteúdo, a gente precisa entender essa parte, a noção intuitiva da cada função, né, a definição do que vem a ser uma função, e a partir das funções a gente vai saber construir os gráficos, né? As funções, dependendo da função, ela vai ter um determinado tipo de gráfico, vai ter uma curvatura distinta uma da outra, que vai caracterizar o tipo de função que ela vai ser, né? Então, a gente vai ter também aqui função e a questão da proporcionalidade que a gente já viu, o que é uma proporção, né? A gente já estudou isso aqui no início do curso, a gente vai avançando aqui. Aqui, logo de cara, ele traz uma imagem aqui de uma promoção, né, de um quiosque, uma loja de telefone e tal. Ele coloca aqui, o plano A, mensal básico, né, 20 minutos inclusos por R$ 29,90 e R$ 1,10 por minuto de ligação excedente. O plano B é um plano mensal reduzido por 60 minutos inclusos por R$ 59,90 e R$ 79 por ligação, por minuto de ligação excedente. E o plano C é um plano de recarga, R$ 1,42 por minuto de ligação. Se vocês observarem aqui, nessa manchete, nessa promoção que está aqui, né, nessa visualização, vocês vão visualizar que tem uma variável que está dependendo de outra, né, para que os valores eles sejam formulados, né? Então, se você observar aqui, ele coloca 79 centavos por minuto de ligação. Então, o valor da ligação, certo? Ele vai variar de acordo com a quantidade de minutos que você tem utilizado. Então, o valor da ligação, ele vai estar em função da quantidade de minutos. Aí a gente já começa a verificar aí
a parte bem introdutória do que vem a ser uma função, né? Vai ser algo que está em função de alguma circunstância, em função de alguma situação, em função de alguma coisa. Então, é importante que a gente sempre tenha isso em mente, para que a gente compreenda a definição do que vem a ser uma função. Isso aqui é a maneira mais básica, a maneira mais simples que a gente possa estar visualizando como é que isso está no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não entende que isso aí é uma função, né, que a gente vai estar podendo desenvolver aqui. Mas vamos para cá, certo? Alguma pessoa pediu para participar aqui, participar. Então, Suênio. Boa noite, Suênio, seja bem-vindo. Para cá. Então a gente vai ter aqui, né? Ele já começa colocando aqui para a gente, né, no capítulo, um operador de telefone celular, que a gente fez a leitura aqui, né, que oferece 3 opções de plano de pagamento aos seus clientes. Aí ele coloca aqui, primeiro, cite uma característica dos planos mensais A e B que não oferecem um plano de recarga C. Ele quer que a gente compreenda quais são as diferenças dos 3 planos, certo? Aí isso aí é um exercício que a gente precisa fazer com calma, para diferenciar um plano de outro, certo? E aos poucos a gente vai percebendo que uma vai ter função diferente da outra, né? Por exemplo, no plano A, ele coloca aqui que tem 20 minutos inclusos por R$ 29,90, certo? Passando disso, você vai pagar R$ 1,10 por minuto de ligação excedente. Então, se a gente fosse construir graficamente isso, um gráfico, a gente iria definir de onde começaria aquela curva. Até 20 minutos, ou seja, até determinado tempo, custaria R$ 29,90. Depois, R$ 1,10 por minuto de ligação excedente. Então, o gráfico começaria a crescer a partir do minuto 20. Então, se a gente fosse construir um gráfico, a gente iria verificar que, a partir dos 20 minutos, aquele gráfico iria crescer ao valor de R$ 1,10 por minuto. Então, a gente já começa a verificar. No plano B, a gente já verifica que ele, ao invés de 20 minutos, ele coloca 60 minutos por R$ 59,90. Então, a gente vai verificar que, em determinado ponto, depois dos 60 minutos, né, você já teria pago os R$ 59,00, aquele gráfico vai crescer a cada minuto passado, o valor vai crescer também. Então, quanto quantidade de minutos que eu tiver a mais de 60 minutos, aquele valor vai ficar maior, ou seja, você vai estar pagando muito mais, R$ 59,00, a cada minuto que você passar, você vai pagar 79 centavos. Então, no plano C, ele não tem aquela questão dos minutos inclusos. Bastou você começar uma ligação, você já está pagando R$ 1,42 por minuto, né? Naquele primeiro minuto, do 0 segundos até os 60 segundos, você vai estar ali pagando. Iniciou a ligação, você já está pagando R$ 1,42. Passou para o minuto seguinte, mais R$ 1,42. Então, no plano C, a gente já consegue verificar aí a diferença dos 3 planos, muito simples, na medida que a gente vai pensando como é que isso se relaciona com o estudo das funções, né? A questão introdutória das funções. Vamos para cá. Coloca aqui. Qual seria, a segunda questão, tá, pessoal? Qual seria o plano mais econômico para uma utilização de 20 minutos por mês? Aí ele, olha a pergunta que ele faz, que são perguntas que a gente faz no nosso dia a dia, quando a gente vai, por exemplo, escolher um determinado plano, né? Plano de ligações, de operadores de telefone, para a gente poder utilizar no nosso dia a dia. Qual seria o plano mais econômico para a utilização de 20 minutos por mês? Né? Então, a gente teria que fazer esse cálculo aqui, mas, a princípio, seria esse plano aqui do plano A, certo? Uma rápida análise aqui seria um plano A. A gente poderia pegar também, calcular R$ 1,42 por 20, certo? Deixa eu fazer um breve cálculo aqui na minha calculadora. Façam os cálculos também, peguem as calculadoras de vocês. Se a gente pegar R$ 1,42 e multiplicar por 20, a gente vai verificar que vai dar R$ 28,40. Então, nessa circunstância, se eu vou utilizar somente 20 minutos por mês, o plano mais econômico não seria o plano A, como eu havia dito anteriormente, seria, na verdade, o plano C, certo? Porque R$ 1,42 multiplicado por 20 minutos, ele vai dar R$ 28,40. Se vocês fizerem o cálculo aí, vocês vão visualizar que o plano C vai ser sendo mais econômico para quem utiliza somente 20 minutos
de ligação por mês, certo? Terceira alternativa que ele coloca aqui para a gente, determine o custo de 30 minutos de ligação por mês em cada plano oferecido pela operadora. Compare os valores e contratos. O que a gente faz? Ele quer pegar, por exemplo, 20 minutos, a gente já tem ali o plano A, 20 minutos, dá R$ 29,90, a gente vai oferecer aí mais 10 minutos. Se a gente pegar R$ 1,10, multiplicar por 10 minutos, vai dar R$ 11. A gente vai pegar esses R$ 11 e vai somar aos R$ 29,90. Vai dar R$ 40,90 no plano A, se a gente utilizasse, como determina a questão aqui, 30 minutos de ligação no plano A, tá? Quem não tiver com a calculadora na mão, talvez vai ficar um pouco em perigo. Então, pega a calculadora que a gente já vai trabalhando aqui com cada cálculo, tá? Se tiver com dúvida, fica à vontade de falar aí no microfone, no chat aqui, o pessoal tá boa noite, Suene. Boa noite, Jonatas. Boa noite a todos que acabaram de entrar. Boa noite, Cunhele. Se tiverem qualquer dúvida, pessoal, não hesitem em me perguntar e parar e falar comigo, tá? Fiquem à vontade, tanto pelo chat. O ideal é sempre ligar o microfone, falar comigo, como eu tenho repetido em todas as aulas. Professor Eliseu chegou. Pelo chat. Oi, Eliseu, tudo bom, cara? Seja bem-vindo. Tudo bem, professor? Boa noite. Obrigado. Boa noite. Professor, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Bom, vamos lá. A gente já fez aqui o cálculo para 30 minutos do plano A. Vamos fazer o cálculo para 30 minutos do plano B, certo? O plano B, a gente já sabe logo de cara que não seria a melhor opção, porque ele coloca ali que a gente vai ter 60 minutos por R$ 59. Então, independente se você vai só usar os 30 minutos, se você comprar o plano B, você vai pagar de cara, né, R$ 59. Então, já fica logo muito perceptível que o plano B não é vantajoso para quem vai usar somente 30 minutos. Você vai perder 30 dos restantes minutos. Mas a outra metade, né, que são os 30 minutos restantes, e vai terminar pagando por um valor que você não vai estar utilizando. Então, o plano A será R$ 40,90, é o cálculo que eu fiz aqui, é isso. O plano C, a gente vai pegar 30 minutos e multiplicar pelo valor de R$ 1,42 por minuto, vai dar R$ 42,60. Então, a gente vai verificar que o plano C está por um valor mais alto, tá? O plano C seria viável para usar até 20 minutos, né? Até não. No cálculo anterior, a gente viu que o plano C seria vantajoso. Porém, para essa nova alternativa que foi colocada aqui para a gente, de 30 minutos, o plano C não é vantajoso. Terminando nessas circunstâncias, respondendo a terceira questão, vantajoso seria o plano A, tá? A gente vai verificar aqui. Não tem problema não, Daniel. Você não se atrasou, não. Fique tranquilo. A aula está sendo gravada, tá, pessoal? Então vai ficar disponível lá no Google, não, no YouTube, né? Tá bom. Obrigada, professor. Tudo bom? Boa noite, Jana. Seja bem-vinda. Pra cá. Então, a gente vai ter aqui. Boa noite, professor. Boa noite, pessoas. Boa noite. Tava com saudade de vocês, de falar com vocês, né? Tava mesmo. Vamos lá. Então, a gente vai ter aqui, na terceira alternativa, a gente vai ter aqui o melhor plano é o plano A, tá? Vamos lá. Quarta alternativa aqui, quarta questão que já estamos colocando. Qual seria o plano mais econômico para utilizar 60 minutos de ligações por mês? Olha aí, a gente já está vendo aqui que 60 minutos por mês é o plano B, né, que está sendo oferecido por 60 minutos, e a cada excedente você vai pagar 79 centavos. Vamos fazer o cálculo? Se a gente tiver no plano A, com relação a começar pelo plano A, né, esse critério do alfabeto. Vamos começar pelo plano A. O plano A oferece de cara 20 minutos, então para chegar
até os 60 minutos, teríamos que falar mais 40 minutos. Então, a gente vai pegar 40 minutos e multiplicar, que é o excedente, né? 40 minutos é o excedente. Eu utilizei 20 minutos, que já estava incluso no meu plano, que era R$ 29,90. Eu quero falar agora mais 40 minutos. Então, para que eu fale mais 40 minutos, fechando ali os 60, vai ter que pegar 40 e multiplicar por R$1,10. Tá? Vai dar R$ 44, que vai ser somado aos R$ 29,90, que é o valor que você paga de maneira fixa. Vai dar um total aqui de R$ 73,90. Então, a gente já está vendo que, com relação ao plano B, não é mais vantajoso o plano A. Tá? Vamos pegar aqui. Para o plano C. Vamos para o plano C agora. O plano da operadora, o plano C, né, dessa operadora aí, a gente vai ter 60 multiplicado por R$1,42. Já de cara a gente vai ver que não é vantajoso. Então, o valor de 60 multiplicado por R$1,42 por minuto vai dar R$85,20. Então não é mais vantajoso, tá, pessoal? Então, novamente aí, como a gente já tinha visto, o plano B vai ser mais vantajoso para a quarta questão, para a quarta alternativa, certo? Eliseu, tu já tinha entrado novamente, foi? Ou tu entrou pelo teu agora, porque vai se entender. Seja bem-vindo de toda maneira. Ainda entrou pelo dele, professor, que o áudio no outro estava meio ruim. Ah, entendi agora. Tá bom, então. Vamos lá. Pra cá. Vamos lá, então. A gente viu aqui que a quarta questão seria o plano C, desculpa, o plano B, o melhor plano, né? E aí, comece pelo que você já sabe. Vamos lá. Que fatores devem ser considerados para a escolha do plano com o melhor custo-benefício? Aí, o que é que vocês acham? Como é que a gente pode escolher o melhor plano-benefício? Como é que a gente pode definir isso aí? Como é que vocês me responderiam? Pode responder lá no chat, não tem problema. Quem quiser pode falar também aqui pelo áudio. Tá certo? Para a alternativa C, como é que vocês determinariam qual o melhor custo-benefício na escolha desses 3 planos que estão aqui na promoção dessa loja? Como é que vocês definiriam isso, o melhor custo-benefício? Falem para mim, podem falar pelo chat, certo? E também podem falar pelo áudio, falem, participem. Cadê vocês, pessoal? Vocês estão me escutando ou não? Vai depender também do quanto você usa, né, professor? Se você for enquanto empresa ou quanto pessoa física também, né? Isso, quem está falando? Wilma. Oi, tudo bom? Porque quanto pessoa física, você às vezes usa menos ligação, no caso. E quanto empresa, se você precisar fazer muita ligação, aí você vai definir o plano por essa utilidade aí, eu acho. Certo. Exatamente. A gente vai depender do nosso consumo, né? Porque se a gente consumir mais, a gente vai pagar mais. Então, se você consumir pouco, você vai ter que escolher. A gente já viu aqui que se você consome até 20 minutos, o melhor plano a gente já viu aqui que vai ser o plano A, não, o plano C, né? Se eu consumir até 20 minutos. Se a gente vai passar do que mais de 20 minutos, mas menos que 30, a gente vai verificar aqui o melhor plano C, né? Mas se a gente vai falar 20 minutos e vai ultrapassar mais de 30 minutos, então a gente vai verificar que é o plano A. Se a gente vai falar mais de 60 minutos, né, vai verificar que é o plano B. Então, é a melhor alternativa. Tá? Então, como o Vilma bem colocou aí, tá, pessoal? Essa questão aqui, você poderia responder. Cada um pode trazer aqui sua contribuição, mas seria basicamente a gente vai escolher o plano de acordo com o que a gente precisa de consumir, né? A gente precisa fazer um cálculo de quanto é que a gente vai consumir mensalmente, para a gente poder fazer o cálculo em função do determinado valor que está sendo oferecido por minuto. Tá? A gente teria que fazer esse cálculo. Aí eu pergunto a vocês, quando vai comprar um determinado plano, ou vai no supermercado, na hora que está fazendo feira, né? Vocês
se perceberam que vocês estão sempre comprando em função de alguma coisa? Ah, eu vou comprar hoje arroz. Qual a quantidade? Né? Então, a gente só tem que fazer esse cálculo, senão a gente fica perdido. É importante, então, que a gente sempre faça esses cálculos no papel, no planilha de Excel, certo? Quem aqui, isso é uma rata curiosidade, né? Quem aqui sabe mexer em Excel? Só para eu saber aqui. Coloca aqui, fala para mim, eu coloco no chat. Quem sabe mexer no Excel, eu não digo assim, saber tudo, né? Mas quem aqui sabe é o básico do Excel? Show, Érica, Maiane falou também. Bom, pessoal, vocês sabem o básico, né? Eu sei. Mas começa assim. Mais ou menos isso aí. Olha. É para mais ou mais para menos? Pedro. Mais ou menos, né? É importante. O básico do básico. Pai. É importante vocês... mais para mais. Então, isso é bom, isso é. Eita, Jana, já fiquei preocupado, Jana, agora com você. Com relação, Gabriel, é importante, pegando na sua fala aqui, né? É importante que a gente faça essa revisão. Né? E volte a estudar um pouco mais agora, principalmente nesse período que a gente... Eu não sei vocês, mas eu estou a maior parte do tempo dentro de casa, né? Estou quase endoidando aqui. O cabelo até voltou a crescer. É importante que a gente faça essa revisão, comece a trabalhar no Excel, certo? Como é que a gente pode aplicar essa questão das funções e fazer os gráficos, né? Como é que aqueles gráficos ficam bem perfeitos e tal, para a gente poder desenvolver melhor o conteúdo. E aí começar a fazer uma ligação entre as funções matemáticas, certo? E o Excel. E aí a gente começa a trabalhar a questão da informática, né? E eu não sei se vocês já viram, se já tiveram essa disciplina ainda, mas acredito que vocês vão ter pelo menos uma disciplina da área de TI, ou uma ou duas, talvez. Eu não sei quais são as disciplinas do curso, que eu lembro do CEAP, né, do Alphatec, eu não me lembro agora. Quais são as disciplinas, se são exatamente as mesmas, né, eu não tenho certeza. Então, vocês terão pelo menos uma ou duas disciplinas da área de informática, né, da área de TI, que vai corroborar com essa questão entre outros conteúdos, né, entre outros assuntos, a questão do Excel. Então, é importante que vocês aprendam como mexer. Deixa eu contar só um segredo aqui para vocês. Eu só vim fazer um curso de Excel, eu acredito, depois que eu comecei a trabalhar mesmo, tá? A maior parte do conhecimento que eu tenho de Excel é isso que eu estou colocando aqui para vocês. Era eu mexendo no sábado, no domingo, né, quando eu estava como estudante, né? E na medida que eu ia mexendo, eu sentia curiosidade, eu sentia necessidade de aprender. E aí a gente saía aprendendo, lendo, lia bastante. Então, essa dica que eu dou para vocês, principalmente nesse período que vocês estão em casa, né? A maioria, não digo todos, mas uma boa parte de vocês estão em casa. Então, pega o telefone, o celular, ou o próprio computador, quem tiver computador, melhor, né? Aí baixa o material, tem todo conteúdo aí na internet. Bom, né? Você abrir até o próprio site da Microsoft, vocês vão verificar que tem explicando como é que manuseia o Excel. E aí vocês podem colocar lá, como criar uma função no Excel, por exemplo. Se vocês colocarem isso, vai aparecer lá para vocês como faz isso, certo? E aí já vai ter um bom conteúdo a se trabalhar aí nesse período, envolvendo tudo que a gente está vendo aqui da matemática com relação já à informática, que é a parte onde serão mais cobradas vocês quando vocês estiverem na de trabalho, certo? Pode falar, quem entrou, quiser falar, pode falar. Tá, vamos para cá. Então, passado esse primeiro momento, certo? Vamos aqui para a noção intuitiva de função, tá? Eu vou fazer a leitura para a gente iniciar, tá certo? A noção de função, ela vai estar presente em muitas das situações do cotidiano. Trata-se de um conceito matemático, possivelmente analisado como duas grandezas envolvidas em determinado fato ou fenômeno se relacionam. Como eu falei para vocês, a gente vai ter aqui, sempre trabalhando a questão em função de, né?
em função de alguma circunstância, em função de algum critério, em função de algo, em função de alguma coisa. Certo? Aí ele coloca aqui, as situações a seguir apresentam algumas noções relacionadas à ideia de função. A primeira situação, ele traz aqui, de uma companhia, ele colocou aqui o nome, né? A Companhia Espírito Santense de Saneamento, SESAN, cobra as seguintes tarifas para fornecimento de água residencial padrão. É basicamente assim que começa uma questão de função, tá, pessoal? Ele vai começar a trazer uma informação que vai estar sempre ligada a uma outra informação, a uma outra variável, que vai fazer com que, a partir daquele momento, comece a gerar um resultado. Sempre lembrando a seguinte informação, em função de, sempre pensem dessa maneira que vocês nunca vão errar as questões, certo? A gente vai ter aqui, faixa de consumo, aqui, ó, faixa de consumo, certo? Onde está o mouse, né? Faixa de consumo em metro cúbico, tá? E a tarifa em reais por metro cúbico consumido. Então, ele está colocando aqui para a gente, isso aí é uma empresa de saneamento, né? Provavelmente tarifa de água, né? Consumo de água, se vocês pegarem, por exemplo, a conta da Compesa, de vocês aqui, a Companhia Pernambucana de Saneamento, a Companhia do Estado de Pernambuco de Água, eu não sei o nome da Compesa, qual mas se vocês pesquisarem, pegar a conta da casa de vocês, né, da residência de vocês, quando terminar a live, aí vocês falam, mãe, pai, tio, tia, avô, vovó, alguém aí que vocês moram, e que tem essas contas, vocês vão verificar que até 10 metros cúbicos consumido aqui em Pernambuco, você paga um determinado valor, certo? Acima desse valor, acima de 10 metros cúbicos, você já começa a pagar uma tarifa diferenciada, tá? Então, nessas circunstâncias, a gente já vai ter aqui que, a partir de um determinado valor, vai existir uma função que vai variar conforme o consumo que você tiver de maneira excedente em relação àquele período. Então, é exatamente isso. Você vai ter um valor fixo até 10 metros cúbicos e 10 metros cúbicos em diante, a depender do teu consumo. O valor vai ter uma taxação, uma tarifa diferenciada, certo? Eu não sei se isso é só para alguns bairros, tá? Isso pode talvez variar de acordo com algum bairro, em relação a... Tem algumas pessoas que pagam tarifa mínima, né? Então não tem essa situação, mas a maioria dos bairros acredito que tem. Algumas pessoas vão pagar, em relação à tarifa de água, vão pagar consumo de água, também a tarifa de esgotamento sanitário, uma vez que ele coloca dejeto na rua. Então, tudo isso vai ter uma tarifação, a depender do que você está desenvolvendo naquela circunstância. São informações importantes que estão no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não fica atento, tá? Mas é importante a gente entender que isso faz parte do processo também das funções. Mas vamos para cá. Faixa de consumo em metro cúbico, até 15 metros cúbicos, você vai pagar R$ 1,76 por metro cúbico. Então, na medida que você vai ter ali, ó, até 15, você vai ter R$ 1,76 multiplicado por 15. Você vai pagar aí R$ 26,40, tá? Se você consumir 15 metros cúbicos, tá? Veja como está diferente, né? Aqui em Pernambuco você paga aproximadamente R$ 44,00. Mais ou menos, né? A depender do bairro, como eu já tinha dito, você paga por metro cúbico. Então, vejam, esse material aqui, ele está um pouco antigo, né? É 2008, essa informação aqui, 2008, tem aqui embaixo, no rodapé. Então, a gente tem aproximadamente 12 anos e a gente vai ver que ele quase que dobrou, né? O valor. Eu vi que entrou aqui, vai ter que perguntar, Rebeca. Boa noite, Rebeca, seja bem-vinda. Professor, Oi. o áudio do senhor tá ruim, eu não tô conseguindo entender o senhor direito, não. Tá melhor agora? Melhorou. Melhorou mesmo? Melhorou. Pronto, é porque eu tô com um microfone pequenininho aqui. Eita. Juan, professor, desculpa. Fica tranquila. Tudo bom, mano? Juan é nosso amigo. Vamos trabalhando. Obrigada, professor. Nada. Eu vou colocando aqui para você escutar melhor, tá? Vamos para cá. Então, a gente vai ter aqui que de 16 a 30 metros cúbicos, a gente já vai ter uma tarifação
que é quase que o dobro, né? R$ 3,49. Então, se você consumir até 15 metros cúbicos, você vai estar pagando R$ 26,40 no total, né? Que seria 15 multiplicado por R$ 1,76. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai verificar que até 15 você vai estar pagando R$ 26,40. Se você consumir acima de 15, por exemplo, eu só consumi 16 metros cúbicos, eu vou pagar aqueles R$ 26,40 mais um metro cúbico excedente. Ou seja, eu vou começar a pagar R$ 26,40 mais R$ 3,49. R$ 26,40 mais R$ 3,49. Vamos ver aqui. Vai dar R$ 29,89. Tem alguém aí com o microfone ligado? Está dando para escutar daqui. Oi, Rebeca. Fica tranquila. O importante é que você está participando, tá? E também fiquem tranquilos. Quem também não puder participar, é só assistir novamente. Eu vou disponibilizar essa aula no YouTube. Então, fiquem tranquilos. E essa live, essa aula está sendo gravada, a gente vai colocar lá, tá bom? Bom, então a gente vai ter aqui, né? De acordo com a tabela, né? A tarifa a ser paga depende da faixa de consumo de água, ou seja, a tarifa em reais, certo? Ela vai estar em função da faixa de consumo. Então, o valor a ser pago, ela vai estar relacionado diretamente à questão do consumo, certo? Consumiu mais, paga mais, certo? Isso aí, na lógica, por lógica, a gente já mataria isso. Vocês adoram falar, né? Isso, por lógica, tá? Aqui ao lado, tem essa questão da história da matemática, história das funções. Então, depois, que eu não vou fazer essa leitura agora, tá? Para a gente não se perder tanto tempo, né, nessa situação, mas depois você faz a leitura da história para quem quiser entender um pouco melhor como é que surgiu essas circunstâncias, certo? Aí, vamos lá. Numa situação 2, como ele coloca aqui, ele diz: o comprimento C de um círculo depende de seu raio. Diz que C é uma função do raio, né? Ele coloca ali o R em menorzinho. A fórmula matemática que permite calcular o valor de C, certo? Que é o comprimento do círculo, é dada por C igual a 2π multiplicado pelo raio, certo? Essa é a lei de correspondência que faz cada valor positivo de π corresponder a um único valor de C. Então, vocês vão verificar que o comprimento do raio, π, a gente sabe que é 3,14, tem lá mais alguns números, né? Mas considerem 3,14. Então, o comprimento do círculo vai variar, ou seja, vai gerar um valor a depender do tamanho do raio. Então, o comprimento do círculo, certo? É uma função, tem como dependência o tamanho do raio, os valores do raio, certo? Então, como ele coloca aqui, diz que C, ou diz que o comprimento do círculo é uma função, ou seja, vive em função do raio, considerado dessa maneira, tá certo? Aí vamos para cá. Na situação 3, a gente tem o seguinte: a temperatura T registrada em graus Celsius, certo? Pelo Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, durante um dia de primavera, é uma função do tempo T dado em horas. Ou seja, a temperatura ela vai variar de acordo com o horário que a gente for fazer a medição. E aí ele tem aqui um gráfico bem interessante, né? Que estão aqui nessa coluna aqui, certo? Estão aqui as temperaturas, que está indo de 0 graus até 23 graus Celsius, certo? E aqui nesse espaço, embaixo, nessa linha, a gente vai ter as horas. Na medida que as horas vão passando... Alô? Tem alguém aí? Vamos para cá. Na medida que as horas vão passando, a gente vai verificar que a temperatura houve uma queda. Quando dá meio-dia, certo? Quando dá 12 horas, a temperatura começa... a gente verifica aqui que ela cresceu bastante. Mas se a gente verificar aqui, se a gente for fazer os cálculos direitinho, talvez a gente verificar que a partir das 9 horas da manhã, ou talvez 10 horas da manhã, né?
A gente houve no início de acentuado aqui o crescimento da temperatura à medida que ela foi chegando aqui próximo das 12 horas, né? Determinado momento, talvez aqui às 11 horas, né? Olhando assim, né? A olho nu, sem fazer cálculo nenhum, a gente vai verificar que quando deu 11 horas, mais ou menos, a temperatura deu uma crescida e depois deu uma estabilizada. Começou a estabilizar mais, ainda continuou crescendo, mas você vai verificar que o crescimento já não foi tão forte. Quando dá 12 horas, o crescimento continua a crescer, mas o crescimento não foi tão vertiginoso. Quando dá mais alguns minutos depois das 12 horas, ele começa a ficar uma curva mais achatada. Há uma queda aqui, depois de passar de um certo tempo, será que seja uma hora da tarde, e depois de uma hora e meia, a gente vai verificar, uma hora e meia da tarde, né? A gente vai verificar que há uma queda bem vertiginosa no gráfico, ou seja, a temperatura cai de maneira brusca, né? Bem acentuada, e depois ela dá uma suavizada para quando está perto de meia-noite, novamente. Esse gráfico aqui, ele tende a se repetir, certo? Como é uma primavera, na nossa região, esse gráfico aqui seria bem diferente, né? A gente só precisaria com uma temperatura muito elevada, né? E aqui ele está dizendo que isso aqui foi de 2008. Essa leitura do gráfico, e aí já vai uma dica agora para vocês, que eu fiz de maneira bem natural, de maneira bem tranquila aqui para vocês, né? É importante, na medida que a gente está trabalhando com gráficos, tá? Quando vocês estiverem trabalhando nas organizações, nas empresas, seja órgão público, seja do setor privado, terceiro setor, qualquer organização que vocês se fizerem presentes trabalhando, vocês vão verificar que a gente vai precisar trabalhar apresentando informações o tempo todo para os nossos chefes, para os nossos gestores, ou a gente sendo o chefe, né? A gente sendo o gestor principal, o gerente, a gente vai estar o tempo todo precisando que os nossos colaboradores nos passem essas informações para a gente trabalhar isso de maneira gráfica. Os gráficos, eles facilitam a nossa leitura. Quando a gente olha assim, a gente pode... Veja que eu fiz várias interpretações aqui do gráfico. A gente olha assim e já começa a interpretar. Não, em determinado horário, ele cresceu tanto, depois houve uma queda. Por que ocorreu essa queda? Estava chovendo? Ah, não, houve uma mudança brusca no clima. Vai depender da região. Ah, não, a gente está analisando aqui o clima de Recife. Não, a gente está analisando aqui o clima de Santa Catarina, vamos supor. Então, nessas circunstâncias, a gente vai precisar interpretar, ou, melhor dizendo, a gente vai precisar inferir essas informações para a gente poder desenvolver isso com mais cuidado, junto aos nossos gerentes, aos nossos chefes na hierarquia, né? Oi, Daniela, fique tranquila, tá certo? Como ele disse, essa aula está sendo gravada e a gente daqui a pouco vai disponibilizar ela no YouTube, tá bom? Vamos para cá. Então, a gente vai verificar o seguinte, que é importante a gente saber interpretar esses gráficos. Alguém aqui, aproveitando que eu estou falando de gráfico, eu todo ano faço o Enem, né? Eu gosto de fazer o Enem porque, como professor, eu quero entender o lado de vocês, certo? Eu sempre me coloco no lugar de vocês, nesse sentido, de entender como é que é a dinâmica, como é que o que é que o aluno está passando enquanto estudante. Para mim, isso é a minha posição, tá? Não estou criticando ninguém, não. Mas eu gosto de participar para poder entender como é que o outro está se sentindo. Então, falando em funções, cai muito no Enem, tá? Alguém aqui vai fazer Enem esse ano? Essa semana saiu, a semana agora passou, né? Saíram várias informações sobre o Enem, certo? Vai ser aberto agora as inscrições em maio, né? E vai ter aqui em Recife também. Recife vai ser palco de uma inovação que o Ministério da Educação está trazendo, que é o Enem digital. Então, serão 800 e poucas pessoas, pelo que eu rapidamente li no edital, serão 800 e poucas pessoas em Recife que vão estar, quem se inscrever mais rapidamente, colocar como opção o Enem digital, vai fazer a prova por meio de um computador, que eles vão levar você para a escola. Então, no Enem, a gente trabalha muito. Eu arrisco a dizer que no Enem, deve ter umas 3 a, no máximo, 5 questões
Eu estou falando baseado no que eu tenho feito nos últimos anos, né? Eu faço depois que eu concluí, né, que eu me formei, pós-graduei e tal, eu acho que eu já fiz uns 10 Enem. Então, todo ano sempre cai umas 5 ou eu acho que não mais que isso, umas 5, 6 questões, talvez, de funções na prova do Enem. Então, são questões praticamente dadas, certo? Cai o gráfico e ele pede para você fazer a leitura do gráfico. E essa leitura, muitas vezes, não é você fazer o cálculo, é você olhar assim e interpretar. Algumas questões vão exigir da gente o cálculo. E aí é só aquele conceito que eu acabei de falar aqui, em função de. Olhou para a questão, a gente está verificando aqui que no material que há uma variação de temperatura. Essa variação da temperatura está em função de quê? Das horas, certo? À medida que a hora vai passando, a gente tem uma variação de temperatura. Então, a temperatura, ela vai depender do quê? Do horário. Então, a temperatura está em função do horário. Então, isso aqui está muito claro na nossa cabeça. Então, sempre tem isso na mente. Em função de alguma coisa, certo? Isso aí é um conceito que a gente precisa gravar para a gente não se perder mais em funções. Vamos para cá. Embora não haja uma fórmula matemática simples, já voltei para o material, viu, pessoal? Embora não haja uma fórmula matemática simples que relacione as duas grandezas, esta situação descreve uma lei segundo a qual, para cada período de tempo T, há uma única temperatura T registrada. Nessa função, preste atenção aqui, pessoal, vê como agora está começando a trazer umas informações novas. A temperatura depende do tempo, e por isso é chamada de variável dependente. A temperatura depende do tempo. Quem é que depende do tempo? A temperatura. Então, ela é uma variável que vai depender da variação dos horários, certo? Já o tempo não depende de nada. É a chamada variável independente, certo? Ou seja, o tempo, como ele coloca aqui, né? Ele não vai mudar porque o horário modificou, né? Não, o tempo vai estar lá naquele exato momento como ele se encontra, então ele não vai depender de nada, tá certo? Vamos para cá. Tabelas, fórmulas e gráficos são as formas mais comuns utilizadas para representar uma função. Foi mostrado em cada uma dessas situações aqui que a gente apresentou e está no material, certo? Então a gente vai verificar o seguinte, que a gente precisa entender, que a gente precisa interpretar as tabelas, né, os números, os valores que estão sendo apresentados ali. A gente precisa entender quais são a fórmula, a lógica matemática que está por trás das informações que estão nessas tabelas. E a gente precisa também entender como é que a gente constrói esses gráficos, certo? Se vocês observarem aqui na tabela, na coluna da temperatura, né, eu estou mexendo aqui, isso aqui é o eixo X, certo? E aqui, na linha das informações de horário, é o eixo Y, tá? Então, a gente vai começar a verificar, a gente vai trabalhando aqui esse cruzamento entre X e Y. A gente poderia chamar coluna A, coluna B, né? Coluna A, linha B. Então, a gente vai sempre trabalhar essa questão coluna versus linha. E aí, daí, a gente vai começar a trazer vários outros conceitos, várias outras informações para o nosso dia a dia. Observe, a gente está começando a trabalhar circunstâncias, variáveis, né? E está num conjunto e vai estar se relacionando a outro conjunto, a outro elemento que está se relacionando em outro momento. Eu tenho um elemento no conjunto A, ou alguns elementos no conjunto A, vão estar interagindo com alguns elementos que estão no conjunto B. Então, a gente começa a trabalhar algumas informações do conjunto para a área de funções. Essas informações do conjunto, funções, vão tornar fáceis os nossos entendimentos se a gente fosse estudar, por exemplo, eu estava estudando aqui dia desses, na minha residência, para trazer uma informação nova, para reviver aquele conteúdo na minha mente, né, que já estava, passa um tempo que você começa a esquecer, né? Então você tem que estar sempre o tempo todo estudando. E aí eu estava começando a estudar probabilidade e análise combinatória, né? Na medida que você começa a estudar o conteúdo, você vai verificando o quanto é importante essa questão da noção dos conjuntos, e o quão é importante
essa questão da gente estar sempre atento à importância do estudo das funções no nosso dia a dia. Quando eu começo a estudar análise combinatória e probabilidade, o livro que eu estava estudando começa a trazer para mim várias informações iniciais do que vem a ser os conjuntos e como é que esses conjuntos interagem um com o outro. E aí, essa interação entre conjuntos é um conjunto partindo, dependendo de uma outra informação que está em outro conjunto, um elemento, a gente começa a trazer essas informações que são importantes. Então, um assunto vai sempre depender do outro, tá? Vamos para cá. A definição da função. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, faz pergunta aí, tá? Eu estou falando aqui, não me deixem falando sozinho, não. Façam perguntas, participem, fiquem à vontade. Tá todo mundo entendendo? Tá todo mundo conseguindo me escutar direitinho? Vocês estão aí, ou vocês ligaram aí, estão participando e saem? Eu fico preocupado, se tem alguém aqui, eu estou falando para as paredes. Vocês estão aí, pessoal? Vilma, já estou ligando aqui. Joyce. Boa, pessoal. Graças a Deus vocês estão aí. Eu fico preocupado se vocês estão escutando mesmo. Porque eu vi lá esse carrinho, né, Vila? Tem que rir mesmo. Não, porque eu estou aqui falando, normalmente vocês me interrompem, né? Professor, não estou entendendo, professor. Estão tudo calado, a sensação que eu tenho é que estou entendendo tudo ou não estou assistindo. Se estiverem entendendo tudo, graças a Deus, né? Vamos seguir aqui que a gente... o intuito é esse, que vocês entendam tudo, que não tenham dúvidas. Tá bom? Então, vamos para cá. Já que ninguém tem dúvida, vamos embora. A definição de função. A gente vai ter aqui, dada suas variáveis x e y, certo? Desculpa, dada duas variáveis x e y, em que x é a variável independente, ou seja, não depende de nada, depende de ninguém, e y é a variável dependente de x. Se para cada valor de x é possível associar um único valor de y, então y está em função de x. Aí tem aqui uma definição. Uma função f é uma lei que faz que cada elemento x de um conjunto A, olha aí a questão dos conjuntos, pessoal, corresponde a um único elemento y e o conjunto B. E aí tem a representação aqui por meio dos diagramas, certo? Os famosos diagramas de Venn, tá? Em que ele tem um conjunto A e um conjunto B. Estou interpretando aqui, viu, pessoal? Esses dois diagramas aqui. Ele tem um conjunto A, certo? Que tem um único elemento, ele está chamando esse único elemento aqui de x, certo? E ele coloca aqui uma seta ligando ao único elemento do conjunto B, certo? Ele está chamando esse elemento de y. E nessa seta ele coloca a seguinte informação, um f. Ele coloca, o que é que isso quer dizer? Que x está em função de y, certo? Aí ele coloca aqui uma nota de rodapé. A função f transforma x pertencente a A em y pertencente a B. Veja, o que ele está querendo dizer? Como eu já disse aqui, né? Que para cada valor atribuído a y, a gente vai ter uma função, um determinado valor. Então, para cada valor de x, ele vai tá gerando uma informação nova como resultado. Para cada informação de y, que é a variável dependente, na verdade, né? X é a variável independente, para cada valor atribuído a y, nós teremos valores distintos como resultado. Tá? Vamos para cá. São válidas as notações a seguir, certo? Notações matemáticas, a gente precisa entender. Função f do conjunto A para o conjunto B, certo? Aí ele vai colocar aqui, lê-se, função f de A em B, ou aplicação da função f de A em B, ou transformação f de A em B. X para y, lê-se da seguinte maneira, a função f transforma ou leva x em y. Está muito teórico o negócio. Vamos olhar aqui para a gente poder entender como é que isso aqui está se relacionando na prática. Tá? Ele fala o seguinte aqui. No conjunto enumerável, certo? Citando-se como exemplo o conjunto dos números pares. Tá?
ele está chamando o conjunto dos números pares de NP minúsculo, tá? Com a apresentação do diagrama abaixo. Nesse primeiro diagrama aqui, ó, ele vai colocar o conjunto dos números pares. Quais são os números pares que estão sendo colocados aqui? 0, 2, 4 e 6. E aí ele vai colocar aqui o conjunto dos números naturais, certo? Que não somente os números pares, tá? Ele vai colocar aqui 0, 1, 2 e 3, tá? Então, a gente vai verificar que, de acordo com a definição, é possível estabelecer a seguinte notação, que nesse momento é denominada de relação F, certo? 0 está ligado ao 0, o 2 está ligado a 1, o 4 está ligado ao 2, o 6 está ligado ao 3. Se a gente verificar aqui, existe uma relação de função entre um elemento e outro. Vamos tentar entender aqui como é que esses elementos estão se relacionando. Todos os elementos de NP, ou seja, dos números naturais pares, do conjunto dos números naturais pares, estão associados a algum elemento do conjunto dos números naturais, certo? Que está chamando aí de N maiúsculo. Cada elemento do conjunto dos números pares, NP minúsculo, está associado a um único elemento do conjunto dos números pares, do conjunto dos números naturais, desculpa. Certo? Essa relação F é uma função que leva cada elemento dos números pares a um único elemento do conjunto dos números naturais. Tá? Para vocês verificarem que eles estão se relacionando, estão dialogando. Os dois conjuntos estão um conversando com o outro. Tá? Lembrando que, nesse caso aqui, o conjunto dos números naturais é a variável dependente. O conjunto dos números pares é a variável independente. Tá certo? Vamos para cá. Aí, se vocês observarem aqui, pessoal, na medida que há uma função, considerando aqui que seja diferente de zero, certo? Se vocês observarem aqui, para cada valor que foi apresentado no conjunto dos números naturais, do conjunto dos números pares, 0, 2, 4, 6, excetuando o zero, tá? Porque tudo que é multiplicado por zero é zero, tá? Não tem sentido. A gente vai verificar que a partir do 2, do 4, do 6, todos os valores foram multiplicados por 0,5, ou 1,5. Então, se a gente for verificar aqui, a gente vai ter que NP multiplicado por 0,5, certo? 0,5 ou meio, ou 1 dividido por 2, certo? Vai gerar um valor que vai estar lá do outro lado, tá? Então, se você pegar 2 e multiplicar por 0,5, vai dar 1. Se você pegar 4 e multiplicar por 0,5, vai dar 2, certo? 6 multiplicado por 0,5 vai dar 3. Seria a mesma circunstância que a gente pegasse e dividisse isso pela metade, né? Qual a metade de 2? 1. Qual a metade de 4? 2. Qual a metade de 6? 3. Então, se você pegar 6 multiplicado por 1 sobre 2, 1 dividido por 2, a gente vai encontrar esse valor de 3. Ah, professor, por que o zero está de zero do outro lado? Porque tudo que é multiplicado por zero é zero. Deu para entender agora? Tá tranquilo? Então, fica tranquilo aí, a gente já está começando a entender como é que esses conjuntos estão dialogando. Entendendo a razão que está levando a gente encontrar esses resultados no conjunto dos números naturais. Tem uma lógica nisso aqui, tá? Não vamos se perder nisso, não. Vamos para cá. Relação que transforma ou produz. Suponha que existe uma máquina, tá aqui, ó. Ele desenhou aqui uma maquinazinha, certo? Deixa eu ler novamente. Suponha que existe uma máquina que aceita na entrada números naturais e como saída é produzido o triplo desses números. O número que sai depende do número que entra. Assim, a máquina representa uma função que, a partir de x, produz y. Mesma circunstância que a gente já viu aqui. Quando ela vai tentar desenvolver algo em função de alguma coisa. Tá? Para que eu possa produzir algo, eu preciso dos materiais. Então, qual é a dependência aí? Dos materiais. Certo? Então, vai estar em função de alguma coisa. Então, vamos para cá. O número que sai depende do número que entra. A gente está dizendo aqui que para sair o triplo. Então, o número que entrou aqui, por exemplo, foi 0. Foi. Então, no caso, a saída vai estar em função da entrada. Exatamente. Exatamente. A gente precisa entender como é que está definida a função, tá? Na medida, por exemplo, ele está dizendo aqui para a gente que ele quer o triplo de tudo aquilo que entrar.
Se ele quer o triplo, por exemplo, se entrou 0, se não entrou nada, nada multiplicado por 3, não, nada, né? Então, vocês vão verificar, ele entrou aqui na entrada da máquina, ele desenhou aqui de maneira bem didática, para a gente entender. Ele quer o triplo, né? 0 entrou, multiplica por 3. 0 multiplicado por 0, multiplicado por 0. Qual é o resultado? 0 não é elemento neutro? Então, 0 multiplicado por 3, 0. Certo? 1 multiplicado por 3 vai dar o triplo, exatamente. Se eu tenho um produto entrou e eu quero que ele se multiplique por 3. Então, é 1 mais 1 mais 1. Vai dar 3. Mesma circunstância aqui, 2. 2 entrou, a 2 vai estar em função daquilo que a gente está querendo desenvolver, que é o triplo. 2 multiplicado por 3, 6. 3 multiplicado por 3, 9. 4 multiplicado por 3, 12. Então, tudo que entrar vai ser sempre multiplicado por 3. Então, ele vai estar dizendo aqui, suponha que existe uma máquina que aceita na entrada números naturais, e como saída é produzido o triplo desses números. O número que sai depende do número que entra. Assim, a máquina representa uma função f, que a partir de x produz y. Também pode ser dito que representa uma função y, que transforma cada número x em um número y, tal que y igual a 3 multiplicado por x. E aí, por exemplo, a gente criou já a função. Quem é a função variável aqui, pessoal? A função variável não. Quem é o elemento variável aqui? Né? Quem é o... Como ele traz aqui para a gente? Quem é a variável dependente? Desculpa. É toda informação que vocês ficam doidos. Quem é a variável dependente aqui? A variável dependente aqui, quem é? Um de cada vez. É x ou y? Quem é que vai variar? X ou y? Y. Exatamente. Quem foi que falou? Poliane. Oi, Pauliane. Seja bem-vinda à sua participação. É sempre importante, tá? Exatamente. A Érica também colocou aqui no chat. Eita, Rebeca, agora eu fiquei preocupada com o teu comentário aqui. Vocês não estão entendendo? Quem é que não está entendendo? O que é que você não está compreendendo? Diga aí que a gente tenta melhorar aqui o que eu estou dizendo, né? Rebeca, faz aí. Se puderes me dar o feedback do que é que tu não está entendendo. Tem mais alguém que não está conseguindo entender? Agora eu fiquei preocupado. Pessoal, vocês estão me escutando? Oi. Tá tranquilo, Daniela? Tá conseguindo entender a aula? Mais ou menos. Qual é a sua dúvida? Vocês não podem ficar com dúvida não, pessoal. Vocês têm que falar para mim. Da parte da máquina. Ah, não. A gente volta lá, direitinho, certo? Na medida que a gente vai avançando com o conteúdo, vai se tornar um pouco mais complexo. Então, as dúvidas são naturais. Eu só peço que vocês não fiquem com dúvidas, tá? Aproveitar que a gente está online aqui e a gente vai conversando, a gente vai tirando a dúvida, tá certo? Não deixa passar, não, porque depois ficam as pessoas com dúvidas, e aí para retirar essa dúvida, a gente na distância é mais complicado, tá bom? Então, tá com dúvida, fala comigo, liga o microfone. Professor, não estou entendendo isso não, repete isso aqui para a gente, por gentileza, certo? Alguém aqui está mandando mensagem. NPC vai ser o dobro de N, baseado no gráfico acima da máquina. Exatamente. Agora, Vilásio, nesse sentido aqui, quem é a variável dependente e quem é a variável independente? A variável dependente é MP ou N? Tá entendendo? A gente tem que sempre deixar claro quem é a variável dependente, para a gente poder construir como é que a função pode ser definida. Tá certo? Vamos para cá. Ah, Rebeca, entendi.
entendi, tá certo. Eu compreendo que essa questão do barulho é muito ruim para desenvolver qualquer aprendizado. Então, fica tranquila, mas olha, se tiver com dúvida, pode perguntar aqui, tá? Não fique com vergonha de perguntar não, se é que é isso, se foi isso também. E quem tiver com vergonha, ó, fica tranquilo que ninguém aqui é sabichão não, ninguém aqui tá dizendo que sabe tudo não, então a gente precisa sempre ter essa humildade para reconhecer que a gente não está entendendo e fala, não tem problema. Eu mesmo tenho circunstâncias que eu digo, ó, não sei isso, acabou. Eu vou estudar mais para te responder. Tá? Sejamos sempre humildes. O melhor tipo de estudante é aquele estudante que reconhece que não sabe, mas vai buscar aprender. Tá certo? Então, vamos lá. Vou continuar aqui. Vamos cá. Então, ele fala o seguinte, o número que sai depende do número que entra, assim, a máquina representa uma função f que, a partir de x, produz y. Então, a variável dependente é y. Por que variável dependente é y? Na medida que a gente vai entrando com aqueles números, eles sempre serão multiplicados por 3. Então, quem é que vai sempre ser modificado? É o valor de y. É a variável y que vai ser sempre modificada, certo? X não. X, o valor já está fixo, certo? Evilásio trouxe uma informação interessante ali para a gente, no chat, e aí eu perguntei, qual é a variável dependente e qual é a variável independente? A variável independente é o NP, certo? Os valores serão sempre os mesmos. Estão aqui, ó, 0, 2, 4, 6. Serão sempre os mesmos, certo? Independente de qualquer circunstância, os valores estão ali, são sempre os mesmos. Porém, na medida que eu estiver colocando aqui, se eu fosse acrescentando, por exemplo, mais valores ao conjunto dos números pares, 0, 2, 4, 6, 8, 10, se eu fosse aumentar essa quantidade de valores pares, nós teríamos valores diferentes na variável dos conjuntos dos números naturais, certo? A gente teria aqui valores distintos. Então, na medida, vai depender dos valores, o conjunto dos números naturais, ele vai depender dos valores que a gente tem aqui para desenvolver na medida que for colocando mais valores. Se a gente fosse definir, deixa eu abrir aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Vocês conseguem enxergar a tela do Word que eu estou abrindo agora ou não? Vocês conseguem enxergar? Se vocês não conseguem... Não. Conseguem, né? Não, também não. Deixa eu parar a apresentação aqui e vou transmitir para a tabela do Word. Espera só um pouquinho. Vou agora compartilhar a tabela aqui. Na medida, deixa eu só abrir aqui. Na medida que o NP, vamos aqui, NP minúsculo, certo? A gente vai ter aqui NP minúsculo. Como é que a gente construiria essa função? Seria N, conjuntos naturais, seria NP, conjuntos naturais pares, multiplicado por 0,5. Seria essa notação que a gente criaria, tá certo? Então, a gente teria isso aqui. Poderia ser também representado conjuntos naturais igual conjuntos naturais pares, multiplicado por 1 dividido por 2. Tá? Se vocês pegarem esses valores aqui, vocês vão verificar aqui em conjuntos de números naturais, na medida, por exemplo, ele colocou 0. 0 multiplicado por 0, a gente vai ter 0. Se a gente pega aqui n multiplicado, fica mais para baixo, né? N multiplicado 1. Foi 1, meu Deus, que eu não estou ali. Não, pá, né? 2 multiplicado por 0,5. A gente vai verificar que tem 1. Tá? Então, qual é a fórmula, qual é a função? Como é que ela está definida? A gente poderia definir a função desse jeito aqui, certo? Deixa eu botar aqui no quadrado. A gente pode definir a função dessa maneira aqui. N igual a NP multiplicado por 0,5. Ou desta maneira aqui, tá? Melhor seria isso aqui, uma vez que 1 dividido por 2 é 0,5, tá? Professor, como é que o senhor chegou em 0,5? E porque ali é 1 dividido por 2. Se vocês observarem o gráfico que está lá, né, os conjuntos que estão lá, vocês vão verificar que
parte de um valor e sempre no outro conjunto o elemento é a metade dele. Então, se eu tenho 2, ali é 1. Se eu tenho 4, a metade é 2. Então, nessas circunstâncias, a gente vai entender, bater o olho, a gente na mesma hora vai processar que ali existe uma fórmula matemática da função. Tá? A função está aqui, conjunto dos números naturais é a variável independente, é a variável dependente, certo? E o conjunto dos números naturais pares é a variável independente, ou seja, os valores não vão se alterar. O que vai se alterar na medida que a gente coloque mais números pares é o conjunto dos números naturais. Tá certo? Então fica aqui, essa é a notação para esses dois conjuntos. Eu vou voltar lá para a apresentação do material. Vamos lá. Bom, então, fica claro aqui como é que ele desenvolveu essa notação, né, a notação da função, tá aqui, certo? Y é igual a 3x, né? Tudo que for de x é um valor fixo, é um valor que vai ter como variável a independência. Independente de qualquer valor, x não vai ter valor alterado. Os valores vão se alterar uma variável y, que é a variável dependente. O que é que y depende? Depende dos valores de x. A depender do valor de x, y vai ser alterado. Os valores de x se alteram. Tá certo? Vamos para cá, então. Primeiras questões, primeiras alternativas. Vamos fazer algumas questões? Vocês estão com papel e caneta aí? Quem tiver com papel e caneta, começa a fazer essas questões aqui. Pode ser? Vocês podem começar a fazer essas questões aqui? Espera um pouquinho. Pronto. Peguem papel e caneta e tentem fazer essa primeira questão aí, certo? Não olhem. Eu estou vendo aqui que já tem a resolução, né? Faz o seguinte, faz a segunda questão, tá? Já tem a resolução ali do lado, é sacanagem. Faz a segunda questão aqui, ó, certo? A segunda questão, para a gente treinar um pouquinho. Tá certo? Façam aí, eu vou dar, deixa eu ver, 10 minutos para vocês. São 7h47 aqui para mim. Quando for 19h57, eu volto aqui com vocês. Pode ser? Pode ser, pessoal? Aí é tempo também de quem quiser tomar água, vai ao banheiro. Aí daqui a 10 minutos a gente retorna. Tá tranquilo? Eu já tô com minha aguinha aqui, ó. Meu copo do Náutico. Já vou tomar minha aguinha, vou ao banheiro e daqui a 10 minutos a gente volta. Aí a gente resolve essa questão, tá certo? Essa segunda questão. Pronto. Daqui a pouco a gente retorna. Vou deixar aqui. Pronto. 10 minutinhos.
Bom, pessoal, já estou de volta, certo? Faltam 2 minutos ainda, vocês estão resolvendo as questões. Quer dizer, a questão, na verdade. Resolvendo aí, eu já vou transmitir aqui para a gente voltar para fazer o cálculo, tá? Transmitir aqui a janela do Word, certo? Vamos lá. Tá todo mundo aí? Sim. Vou transmitir aqui a janela do... Essa é a fórmula, professor. É igual àquela do F, o A tracinho FB, é? Isso era uma, essa era uma fórmula? Quem é que tá falando? É Érica, é? Érica. Érica, você tem que identificar qual é a variável dependente e qual é a variável independente, entendeu? Certo. Por exemplo, vamos lá, vamos reler a questão aqui. Tu tá com o material aberto ou não? Deixa eu voltar. Vou abrir aqui. Não, eu abro aqui, que fica melhor para mim, que eu dou o zoom. Certo. Que aí eu vou colocar aqui para todo mundo, para quem Pronto, for assistir. pode ir fazendo aí que eu vejo aqui pela questão. Bom, vocês devem estar verificando tudo que eu estou vendo agora aqui na minha tela. Eu estou apresentando tudo que está aparecendo aqui na minha tela agora, tá? Tá certo? Vamos lá. Eu estou aqui com o slide. O slide não, desculpa. O material segunda questão, os exercícios propostos, tá? Ele coloca aqui. Um avião se coloca em linha reta de acordo com os instantes mostrados na tabela, tá? Quem é a variável dependente e quem é a variável independente? A variável independente é o T minúsculo aqui, certo? E ele vai mostrar aqui para a gente que é o tempo, né? Então, os instantes a cada hora. É o tempo, T minúsculo, ou T minúsculo, e o H que vai nos dizer que é a hora. Então, o tempo aí, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, certo? Essa vai ser a variável independente, tá certo? E a gente vai ter aqui que é a distância, tá? 800, 1.600, 2.400, 3.200, 4.000 quilômetros. Aí ele fala, escreva uma fórmula que relacione a distância e o tempo, tá? Como é que a gente poderia relacionar isso, certo? A gente poderia desenhar um conjunto, tá? Poderíamos verificar que na medida que passa 1 quilômetro, se vocês observarem aqui, né, passou 1 quilômetro, dobrou, né, de 800 para 1.600. De 1.600 foi para 2.400, né? Então, se vocês observarem 3 multiplicado por 8, né, por 800, desculpa, vai dar 2.400. 4 multiplicado por 800, né, vai dar 3.200. Então, vocês vão verificar que o tempo, né, na medida que ele está aumentando, vocês vão verificar que a distância também aumenta. Então, o tempo é a variável independente, tá? E a distância é a variável dependente, ou seja, a distância que vai estar se alterando na medida que o tempo também passa. Então, como é que a gente poderia criar isso aqui? Né? A gente poderia criar que T minúsculo, né? Automaticamente, T minúsculo vai ser igual a 3. Vamos olhar ali. Cadê a tela aqui? É 3 não, desculpa, é 2, né? 2 multiplicado por D. Então, a gente vai verificar aqui o seguinte, que a cada distância vai ser sempre o dobro, né? Quem é a primeira distância? Então, a gente vai ter aqui, né? D minutos, né? É o tempo. Lembrando que isso aqui está em horas. A distância aqui está em quilômetros.
Professor, Oi. Oi, pode falar. eu botei que tempo tem que multiplicar pela distância, porque ele já detalha o tempo e a distância que o avião percorreu. Aí eu botei que teria que... Eu não botei dobrado, não. Tá, vamos lá. Fala pra mim como é que isso foi. Pode falar. Como ele já tá dizendo que em 1 hora o avião iria percorrer 800 quilômetros, em 2, sempre aumentando 800 quilômetros, então você teria que multiplicar a hora, que é o tempo, por 800. Aí eu botei que T, tu tem que multiplicar por D. Só isso. Certo. E aí, como é que seria a notação? Fala pra mim. T multiplicado por D. Não, então, a função vai ser quanto? Como é que seria a função? Seria função tempo vezes distância, Isso. certo? Aham. Pronto, aí vamos lá. Vamos considerar, então, dessa forma como tu está colocando. Tempo vezes distância. A gente vai ter 1 multiplicado por 800. Sim. Vai dar quanto? 800. 800. Vamos lá. O outro, 2, que seria a segunda hora, né? Multiplicado 2 multiplicado por 800. 800. por 800. 1.600. Vai dar quanto? 1.600. 1.600. Tá correto isso? Tá. Então, quem é a variável dependente aí? A variável dependente é o quilômetro. A distância. Vamos lá. Eita, não. A variável dependente é a hora, é o tempo. Então, a gente tem que definir como é que está sendo essa notação da função aqui, né? Então, seria D minúsculo. Quem é a variável independente? A variável independente é o tempo. Não, a variável independente é a distância. Por que a distância? Vamos lá? Tá me escutando? Tô. Pronto, vamos lá. A gente vai ter que a distância, ela vai ser igual, né? Ela vai estar o tempo variando. Desculpa, perdão, vai ser a variável dependente. Certo? Ela vai estar o tempo todo variando. Certo? Sim. Então, vai ser o tempo multiplicado por 800. Então, a notação vai ser essa aqui. Certo? Para a função. Então, a gente vai ter aqui o seguinte. Que a distância ela vai variar na medida que o tempo for variando. O tempo é a variável independente. Beleza? Diretamente proporcional. Exatamente. Olha aí, é importante essa relação dos conteúdos que a gente já vai começando a verificar que você já amarrou direitinho aquele conteúdo lá. Então, ela é diretamente proporcional. Variou o tempo, a distância é um Variou a aumentar. distância. Exatamente. Mas nesse sentido aqui, qual é a variável que não depende da outra? É o tempo. O tempo vai passar... É a distância. Isso, o tempo vai passar de toda maneira. Então, a distância é que ela vai ser a variável dependente. O tempo vai ser a variável independente. Então, vamos lá. Como a gente já fez ali, né? Deixa eu apagar isso aqui. A gente vai ter aqui 1 multiplicado por 800. Sim. Vai ter 800. 2 multiplicado por 800. 1.600. 1.600. 3 multiplicado por 800. Vai dar 3 multiplicado por 8, dá 2.400. 4 multiplicado por 800. 3.200. 5 multiplicado por 800, a gente vai ter aqui 4.000. Então, a gente vai verificar que isso aqui foi o tempo, certo? Aplicado a um valor fixo, que foi a distância, que a gente estava visualizando ali. Então, como é que a gente chegou nesse resultado? A gente chegou nesse resultado verificando que estava sempre dobrando. Na medida que dobrava, a gente vai verificar que a variável dependente é a distância. Tá?
Então, vamos para cá. Tá. Então, eu escrevo uma fórmula que relaciona a distância e o tempo. A fórmula seria aquela que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Certo? E aí ele coloca aqui, letra B. Determine a distância que o avião terá percorrido após 8 horas de viagem, se mantiver o movimento descrito pela fórmula obtida no item A. Então, se foram 8 horas de viagem, a gente vai pegar aqui, um pontinho, né? Pegar aqui 8. Essa multiplicar 8 por 800. Exatamente. 6.400 6.400 o quê? quilômetros Quilômetros. Então, por hora. Por hora? É, por hora. É, por hora. Certo? A gente vai ter aqui 6.600 quilômetros. Vou colocar direitinho, né? Para não gerar número. Sempre importante colocar depois as unidades, para a gente saber como é que essas unidades elas estão descritas, né? Por hora também. Certo? A gente vai ter essas informações aqui no nosso dia a dia. Beleza? Todo mundo entendeu aqui? A resposta da letra B. Aqui eu vou para a letra B, para entender. Aqui foi a letra A. Tá? Letra A e letra B. As respostas aí. Tá tranquilo? E aí, pessoal, tranquilo? Todo mundo aí fez direitinho, acertou? Isso, Pedro. Independente da distância. Não, desculpa. Independente é o tempo. Professor, Dependente é a distância. professor, Oi. a letra A é D igual a T vezes 800 ou T igual a 2 vezes D, que você tinha colocado antes? Ou tanto faz? A letra A é D, que é a distância, que é a variável independente. Desculpa, é a variável dependente, certo? D é a distância, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui para vocês. Dzinho é a distância. Sim, então vai ser D. E o Tzinho é o tempo, que está aqui descrito em hora. Certo. A primeira vez você tinha colocado T igual a 2 vezes D. Por isso que eu estou perguntando. Foi exatamente. Ali eu tinha errado. Então Tá é o certo? D. Isso. Aí sempre a gente tem que tentar identificar, e aí fica claro aqui para a gente, sempre que a gente tem que tentar identificar quem é a variável independente. Observa que a variável independente é que vai dar sempre a notação para a gente identificar a variável independente e a variável e o valor que vai ser estabelecido para a gente gerar o cálculo, né? No caso aqui foi 800. Beleza? Certo, aí no caso a fórmula só seria essa fórmula ou também poderia colocar como conjunto? Não. Ou Como é que a gente desenharia esse conjunto, tá? Vamos lá. Vamos tentar desenhar aqui esse. Vou tentar. Deixa eu inserir aqui. Cadê? Não, vamos lá. Tentando criar aqui, eu não estou achando. Achei. Deixa eu criar aqui 2 colunas para a gente fazer esse cálculo. A gente vai ter aqui pronto, criei aqui 2 colunas, certo? Eu vou aqui desenhar essa outra parte aqui.
desenhar. Eita, tá. Desenhar aqui nessa outra parte da coluna. Vou desenhar aqui um conjunto, certo? Aí fica a dica aí para vocês também, que quiser fazer isso aí no Word, né? Apresentação depois. A gente vai vir aqui, ó. Vem aqui no Word, né? E procura em inserir, vai em Smart, certo? Você vai ter Smart e você pode procurar aqui relação, né? Lembrando que o conjunto são relações, né? E a gente tem aqui, ó, esse aqui, o Venn básico, que é o diagrama de Venn, tá? Ele chama de Venn básico, né? Os conjuntos, o círculo se chama diagrama de Venn. Clicou aqui, aperta OK, certo? Aí, como são relações de dois conjuntos, eu vou estar tirando um e vou estar separando um do outro, tá certo? Vou diminuir aqui um do outro, separar um do outro. Dá um trabalhinho, mas fica legal. Então, a gente vai ter aqui, ó, por exemplo, a gente vai chamar a distância, desculpa, o tempo, né? Vai ter 1, vai ter 2, 3, 4, 5, e depois veio o 8, não foi? A gente já desenhou aqui o conjunto, tá? Conjunto T. Tá certo? A gente vai vir para cá e vai desenhar agora o conjunto da distância. Foi 800, tá? 1.600. Foi 2.400. Foi 3.200. 4.000. E depois o 8, que foi 6.400. 6.400. Pronto, esses aqui são os resultados. E aí a gente 4.000, professor. O senhor botou 400 ali. 400 foi, desculpa. Obrigado por ter me ajudado. Então a gente vai desenhou aqui direitinho. Tá um pouquinho pequeno. Deixa eu aumentar aqui a tela. Aí você pode aqui, ó, vir aumentar o número da letra. Né? Eu já aumentei um pouquinho. Aqui, ó. Pronto. Aí agora eu posso fazer setas, certo? Como é que eu faço as As setas? ligações, não é isso? Exatamente, certo? Que aí você vai desenhar a função exatamente, propriamente dita, certo? Aí você vem aqui, vai buscando formas de fazer essa setinha, né? Vamos ver aqui. Você pode pedir tanto na fórmula como também nesse diagrama de Venn, né? Exatamente. Vamos aqui, vamos colocar esse setinho aqui. Apontando para lá. Eu posso trocar a cor, né? Vou ver aqui se eu coloco em preto. Não, botei preto. Aí eu posso copiar. Copiei, eu faço agora os outros com os outros. Copiei, outro. E tudo isso aqui está dizendo para a gente que está em função daquele número, certo? Tá dando para entender, pessoal? Fica mais fácil quando desenha, né? Quando faz aqui o cálculo, né? Era um melhor entendimento. Aí a gente aqui, porque não vai dar para colocar, mas a gente poderia colocar aqui, ó, desenhar a função propriamente dita, né? Lembrando que, deixa eu colocar aqui para ninguém ficar com dúvidas. Isso aqui é o tempo, certo? Está representado
uma caixinha pequena. Esse é o tempo, certo? Esse é o tempo, é o conjunto do tempo, né? Esse aqui vai ser o conjunto da distância. E aí, se vocês observarem, a gente vai ter aqui essas relações entre conjuntos, certo? Os elementos que estão partindo do conjunto tempo estão se relacionando com os elementos que compõem o conjunto da distância, certo? Que está em quilômetros, esse aqui está em horas, esse aqui está em quilômetros. Então, vocês começam a verificar essa relação entre conjuntos, né? Essa relação que você, lá na primeira hora, você percorreu 800 quilômetros. Na segunda hora, você percorreu 1.600 quilômetros. Na terceira hora, 2.400 quilômetros e assim por diante. Certo? Vocês vão verificar que os elementos eles estão dialogando. O que ele está dizendo? Que o tempo está em função da distância. Certo? Ou melhor dizendo, desculpa, a distância está em função do tempo. Na medida que... deixa eu corrigir isso aqui logo, né? Na medida que a gente está avançando com a hora, a gente está percorrendo mais quilômetros. Então, a distância ela está em função do tempo, certo? A gente só consegue evoluir o tempo na medida que a gente está com o tempo rodando. Aqui, a gente, obviamente, está desprezando a velocidade, né? A gente está considerando que a velocidade foi constante para todo o percurso, né? A gente não está considerando aqui a velocidade do percurso do automóvel, né? Do veículo, né? Automóvel não, na verdade foi um avião, né? No caso dessa fórmula, a fórmula, que é o D, a gente primeiro tem, para formar a fórmula, a gente tem que primeiro identificar a variável dependente. Dependente. Não é isso? Exatamente. Certo? Certo? Ok. Aí deixa eu colocar aqui para ficar claro. O Dzinho, desculpa, é a variável. Variável qual? Dependente. Dependente. Certo? O Pzinho é a variável Independente. Aí aqui fica bem claro, né? Chama a nossa atenção aqui. Deixa eu deixar aqui. Caminho. Papel. Nossa, verde, amarelo, Brasil. Tá joia, pessoal? Então a gente vai ter aqui cálculo feito relacionado a exercício que eu gosto da segunda questão. Ele não pediu para desenhar. Ele não pediu para desenhar o conjunto, né, a relação de setas e tal. A gente desenhou para a gente entender como é que isso está se relacionando na medida se a gente precisasse construir um conjunto ou essa relação entre conjuntos, né? Os elementos de um conjunto estão relacionados aos elementos do outro conjunto. E aí a gente tem aqui a notação de como é que está definida essa função, né? A distância está em função do tempo. Né? À medida que a cada hora a gente anda 800 km. A cada hora a gente anda 800 km. Então, se a cada tempo a gente anda 800 km, então o tempo multiplicado por 800. Certo? Então, a distância, ela está em função do tempo que a gente está percorrendo, considerando que a velocidade é uma velocidade constante. Tá, beleza? Então, a gente tem aqui a resolução da letra A, certo? E a gente aqui tem a resolução da letra B de bola. Ok? Temos aqui o conjunto construído. Tá bom? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui para vocês estão conseguindo enxergar aqui os slides, o material? Está conseguindo enxergar na minha tela? Fala para mim, por gentileza. Fala no microfone. Toda vez eu tenho que botar para ver vocês aqui. Sim. Show, valeu, Pedro, obrigado. Estou enxergando. Show. Agora você está me vendo, né? Está vendo a tela do meu computador. Sim, estou vendo o senhor agora, no caso. Show. Da tela do computador. Tá, joia. Pronto. Então é o seguinte, pessoal.
Já são 8h20, certo? A gente tem aí a resolução da primeira questão, já está resolvida aqui, certo? A gente resolveu a segunda questão, e eu vou deixar para vocês aqui, certo? Vocês resolverem as demais questões, tá? E na quarta-feira, a gente tira dúvida. Pode ser? Quem tiver com dúvida, fala comigo, que aí a gente vai desenvolvendo isso. Na quarta-feira, eu vou dar só a resposta, tá? A gente pode resolver rapidamente aqui na quarta-feira. E a gente já vai iniciando na quarta-feira essa questão do domínio, contra-domínio, imagem de uma função, certo? Funções definidas por fórmulas matemáticas, tá? E aí a gente vai ter aqui estudo do domínio de uma função real, enfim, vamos ter mais questões, e a gente vai começar a entrar na quarta-feira essa questão da função e o gráfico, tá? Para a gente poder desenvolver isso aqui um plano cartesiano de maneira bem equilibrada, sem correria, dá para desenvolver isso aqui muito bem desenvolvido no curso. Representações gráficas de uma função, e aí a gente já vai ter, conforme o plano de aula, a gente já vai ter ali a função direta, a função inversa. Não me lembro agora, deixa eu abrir aqui o plano de aula para juntar um aqui. Certo? Deixa eu abrir aqui. Cadê o plano de aula? Está escrito no plano de aula, porque a gente vai ver aqui na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira é dia 8. Eu estou meio perdido com os dias, eu não sei vocês, mas eu estou trocando todos os dias. Eu não sei mais quando é domingo, eu não sei. Todo dia para mim é domingo, né? Então, na quarta-feira, a gente vai ver aqui a questão dos gráficos, tá? Que a gente não pôde ver hoje, não conseguimos ver hoje. A gente viu, né? Mas não viu como eu gostaria, certo? Para aprender mesmo. E na quarta-feira a gente vai ver função composta e resolver esses exercícios. A gente resolve mais exercícios e a gente começa a estudar essa questão da função composta. Tá bom, pessoal? Então é isso. Peço que vocês façam os exercícios que estão aí, como eu coloquei, certo? Façam esses exercícios que estão aqui. Esses exercícios aqui, a segunda questão eu já fez, então da terceira questão até a sétima questão vocês façam, que na quarta-feira eu dou o gabarito, resolvo as questões também aqui com vocês, a gente estuda esses outros conteúdos que estão aqui. Se vocês quiserem já se adiantarem também, estudarem, fazerem já esses cálculos, fiquem à vontade, certo? Já se adiantem aí, o material está dado, tá? E aí a gente vai estudando mais aqui. Gráficos, tem muito material aqui legal, função e proporcionalidade, né? Então, tem muita coisa aqui legal. E a questão da função composta também, que a gente vai estar vendo na quarta-feira. Certo? É isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Tem uma matéria aqui, bem legal. Né? Essas matérias são legais porque são exatamente como o Enem cobra. Quem for fazer o Enem esse ano, aí, fica a dica aí. Certo? Ele traz aqui um roteirozinho de estudos, certo? Que você pode estudar, então, orientando o aluno. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Deixa eu voltar só para a minha câmera. Agora vocês só estão me vendo, não estão vendo mais a tela do meu computador. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, da live de hoje, né? Chegamos a ter aproximadamente, acho que 21 ou 22 pessoas hoje. E estamos finalizando aqui com 13 pessoas. Infelizmente, as pessoas saem por algum motivo, eu não sei. Eu espero que tenha sido alguma circunstância que não pôde deixá-las ficarem, deixar vocês ficarem aqui. Mas quem ficou aqui até o final, muito obrigado. Muito obrigado pela interação de todos vocês, né? Quem entrou em contato comigo pelo microfone, e quem falou aqui no chat. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Eu sei que não é fácil estar nesse período, mas eu espero que vocês estejam bem e que isso tudo daqui a pouco vai passar, a gente vai estar junto novamente no modo presencial. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Eu vou estar colocando essa aula daqui a pouco
no YouTube, no meu canal no YouTube. Quem não está me seguindo no YouTube, me segue lá, tá certo? E também me segue lá no Instagram, é @Luiz com S, Otávio Bastos, Luiz Otávio Bastos. Segue lá no Instagram também, que aí eu estou postando muita coisa legal, né, sobre essa questão dos vírus, sobre tudo. Eu falo de tudo lá. Tá bom? Ó, quem quiser também, ó, depois procura esse livro aqui, ó, tá certo? Livro muito legal, que eu falei aqui que eu estava estudando combinatório, probabilidade. Quem quiser, pode depois pesquisar, um livro muito bom. Oi, Jana. Opa. Tá aparecendo o blogueiro pedindo pra gente seguir o senhor no Instagram. Mas segue lá, é legal. É bom. Eu tô sem celular, professor. Tenho nem como me seguir. Eu posto muita coisa lá, então por isso que eu fico falando isso. Quem quiser, segue lá, que tem muita coisa de estudo, de coisa da área de administração. E vocês podiam estar acompanhando e por não seguir não estão. Mas, enfim, se nada der certo na matemática, o senhor vira blogueiro e tá tudo certo. Tá vendo aí? Pelo menos tem uma opção, né? Pois é, eu sempre tenho um plano B. Exatamente. Mas vai dar tudo certo, tanto para mim quanto para vocês. Se Deus quiser. Tamo junto. Pessoal, muito obrigado, uma boa noite para vocês, se cuidem. Boa noite, professor, boa noite a todos, se cuidem, fiquem em casa. Boa noite. Valeu, pessoal. Até quarta-feira. Tchau.